Minha proposta nessa primeira parte desse nosso encontro é tratar dos argumentos favoráveis e argumentos contrários à adoção de um sistema vinculatório, do efeito vinculatório a certos pronunciamentos judiciais. Então, a justificativa pela adoção ou pela não adoção desse modelo de vinculação. Favoravelmente, e aí eu escrevi minha tese de doutorado sobre isso, já falei com os senhores, então eu acho que procurei demonstrar na aula passada o porquê, e acho que dei a entender também que eu concordo com esse modelo de vinculação. Vamos começar pelo... E a grande maioria da doutrina concorda também. Vamos começar pelos argumentos favoráveis, portanto. E o primeiro tópico que eu quero ver com os senhores é a segurança jurídica. A segurança jurídica. É possível se extrair da segurança jurídica, da garantia constitucional de segurança jurídica, duas leituras, né? Nós temos uma primeira leitura, que é a leitura objetiva da segurança jurídica. Nesse sentido, fala-se em previsibilidade das normas, que é algo que me parece realmente elementar. Para que se possa disciplinar e orientar a vida em sociedade, é necessário que o direito contenha normas previsíveis, para que os seus destinatários saibam o que devem seguir, até onde podem ir, e as condutas que são proibidas, né? Quando cada juiz entende de uma forma distinta, é capaz da parte tentar buscar uma assessoria jurídica no escritório, e o escritório, como às vezes acontece, fala, porra, não sei, essa questão aqui é muito controvertida, cada um pensa de uma forma, eu vou te orientar aqui a conduta mais precavida que você pode ter. Então a gente vai, advogado peca pelo excesso, né? Contagem do prazo, está em dúvida, quanto o prazo menor, né? Está assessorando um cliente, mostra para ele os benefícios de uma conduta mais arrojada, mais, né? Tipo investimento, né? Você vai auferir um lucro maior no investimento mais arriscado. As condutas sociais não tem necessariamente esse sentido de investimento, mas é a mesma lógica. Então você mostra para o cliente uma posição mais favorável para ele e a posição mais restritiva para ele, né? O risco que ele está correndo, mas você não consegue definir muitas das vezes. Isso é horroroso, né? Isso é horroroso. É capaz do cara te perguntar então o que ele está fazendo, te procurando para você orientá-lo juridicamente. As posições jurídicas divergentes, elas não... E a gente está vendo isso agora na pandemia com a área médica também, né? Até dá um certo conforto para a gente. Poxa, não somos só nós que tem essa questão da divergência. Mas veja, a divergência, ela é natural para... Não, Hilton, não disponibilizei. O Hilton pergunta no chat se eu disponibilizei algum arquivo sobre essa aula. Não, a minha aula é Cuspigis, tá? É aqui no Gogó mesmo. Tá? A imensa maioria dos encontros serão assim. Nós tínhamos, inclusive, combinado isso na primeira aula lá atrás. O que eu dizia? Da previsibilidade. A divergência, ela não é em si um mal, né? As posições jurídicas, as posições científicas de modos distintos, as divergências não é um mal em si mesmo. A grande questão é a perpetuação da divergência, a indefinição. Então, se durante um tempo, né, tem uma doutrina para um lado, uma doutrina para o outro, certos tribunais pensam de uma forma, certos tribunais pensam de outra, a interpretação de uma norma. Isso não tem problema nenhum. Isso é até salutar, porque vão somando subsídios e argumentos de um lado de outro. Mas chega um momento em que é necessário que haja uma definição. Pelo bem, pelo mal é assim.
os argumentos que convenceram o tribunal de cúpula, os tribunais superiores, são esses e aqueles, eles definem. O que me parece o problema existir é quando, mesmo quando os tribunais superiores definem, ainda continua a divergência. Porque aí quebra a lógica do sistema. Né? E o modelo de vinculação, ele visa quebrar essa perpetuação da divergência. Então, veja, algumas das formas de se criar um pronunciamento vinculatório, como nós veremos aqui, é por uma posição, por um entendimento, por decisão, algumas decisões dos tribunais superiores. E aí, o Tribunal Superior proferiu uma decisão vinculatória, é para todo mundo seguir. Está vinculado, goste ou não goste. Ah, mas eu não concordo. Ok. Continue sem concordar, mas segue discordando. Para trazer segurança jurídica, previsibilidade. Aquilo não é algo perpétuo. Não é algo absolutamente imutável. Tem mecanismos próprios. E batalha, então, para mudar dentro do sistema. Né? Escreva artigo jurídico, artigo no jornal. Tente democraticamente mudar a realidade. Democraticamente e processualmente, dentro do sistema, portanto. O que não dá é para um pronunciamento vinculatório. Eu vou mostrar para vocês como é que, ao meu ver, não precisava nem a lei, como era no common law. Como era no common law. Nós vimos lá, não tem lei dizendo que é para seguir precedente. Eles seguem pela ordem geral das coisas, pela lógica geral. Ao meu ver, aqui já estaria assim desde a Constituição. Desde o artigo 102, 105 da Constituição, nós vamos voltar adiante, já era para ser assim. Mas não era, porque não seguiam as decisões dos tribunais. Então o ordenamento ele acabou estipulando alguns pronunciamentos, e isso é importante, não são todos, né, meus amigos? Não passou a ser toda decisão judicial vinculatória, claro que não. Alguns pronunciamentos previamente estabelecidos, o que o professor Alexandre Câmara chama de precedentes dolosos, porque no nosso sistema eles nascem já com a finalidade de serem vinculatórios, que é uma distinção em relação ao common law, portanto. Mas aqui nós temos que ter uma lei para dizer que é para seguir. Eu sustento que não precisava, mas há quem ainda exija uma lei para chamar de sua, né? Eu sigo só se estiver na lei. Se não estiver na lei, eu não sigo. Pouco importa ser da ordem natural do sistema, pouco importa estar na Constituição, tem que estar na lei. Eu sou legalista. É como se a nossa pirâmide de Kelsen fosse invertida, né? Tem a base em cima e o topo dela é embaixo. A Constituição está embaixo e parece que é assim às vezes. Pois bem, então do ponto de vista da previsibilidade, o pronunciamento vinculatório é um ganho. É um ganho. Mas a segurança jurídica, ela não se esgota nessa leitura objetiva. Nós temos também a leitura subjetiva da segurança jurídica, que é representada pela proteção à confiança legítima. Proteção à confiança legítima. E é necessário realmente, é imprescindível, que o direito e o próprio poder judiciário, eles tutelem uma confiança que os jurisdicionados depositaram nele. Como é que ele vai tutelar, salvaguardar essa confiança que os jurisdicionados depositaram nele? Como é que o judiciário se manifesta? Como é que o tribunal se manifesta? Por meio de decisões. Como é que os jurisdicionados confiam nos tribunais? Seguindo as decisões. Então, o que essa leitura, essa perspectiva subjetiva da segurança jurídica nos indica? Que os tribunais devem manter, devem seguir a sua própria jurisprudência, suas próprias decisões pretéritas. Vocês que estão começando agora podem pensar assim, porra, mas é óbvio, né, professor? É óbvio, isso não precisava alguém dizer isso? Precisou. Precisou porque os nossos tribunais, aquilo que eu mencionei com os senhores na aula passada, salvo engano, o
professor Alexandre Câmara já chegou a dizer que a nossa jurisprudência era esquizofrênica, né? O nível mais alto de esquizofrenia. Porque, e aí, já teve mesmo um artigo publicado, agora eu não lembro o título aqui, um artigo de um professor lá do Rio Grande do Sul. Não sei se foi o Marinoni, se foi Mentidiero. Um bom artigo publicado na revista do Processo, onde se demonstrou que numa mesma sessão de julgamento do STJ, sessão de julgamento nós veremos aqui, é o momento final do procedimento recursal, é onde o recurso é julgado por uma colegialidade, por um colegiado, uma pluralidade de julgadores. E a sessão de julgamento ela se diferencia da audiência, porque a audiência é um ato oral para um processo. A sessão de julgamento é um ato oral, tem a designação de uma sessão de julgamento que dura de 2 da tarde às 6 da noite, da tarde, e vários recursos são julgados. Então, na sessão de julgamento é um ato processual, onde se dá o julgamento de diversos recursos. E aí, esse artigo analisou uma certa seção do STJ que, para uma mesma questão jurídica, era a mesma questão jurídica. Incide ou não incide tal contribuição, aplica... E os casos levados a julgamento eram idênticos. Então, o que nós vimos lá do Common Law? Como é que se seguiu a lógica do precedente no Common Law? Treat like cases alike. Trate os casos iguais de maneira igual. Essa é a base do precedente no Common Law. Não há distinção, não há razão para tratamento diferenciado. Segue a vibe, segue essa linha aí. O próprio judiciário segue essa linha, o legislador segue também, porque o legislador nem edita lei para regulamentar aquilo que tem do bem na sociedade. Então, se o caso é igual, aplica. Se o caso não é igual, não aplica. Nós falaremos sobre esses métodos de não aplicação do pronunciamento vinculatório. Mas aqui, o mesmo tribunal, para casos iguais, aplicando a mesma lei, o mesmo direito, né, a mesma base jurídica, chegava a conclusões distintas. E nesse artigo ficou demonstrado, algo esdrúxulo, ridículo, que numa mesma sessão de julgamento, o mesmo tribunal, com os mesmos julgadores, proferiu votos diferentes para a mesma situação jurídica. E esse caso chamou muita atenção, que o mesmo julgador, o mesmo relator, ele proferiu voto em 3 sentidos distintos. Um totalmente concessivo, outro totalmente restritivo e outro meio termo. E não tinha peculiaridades do ponto de vista fático, era tudo igual. Significa que, muito provavelmente, conhecendo a realidade da atuação judiciária, foram 3 assessores diferentes que fizeram os votos. E ele encampou. Vejam, qual é a confiança que você pode depositar numa situação como essa? Qual é a previsibilidade? Absolutamente nenhuma. E essa questão da proteção da confiança, ela assume uma outra conotação ainda, que é a modulação dos efeitos na mudança de entendimento jurisprudencial. O que está lá previsto, salvo engano, no artigo 926, eu nem cheguei a abrir a página do Planalto aqui do CPC, porque, como eu disse, eu cheguei aqui no desespero total. Não, 927, parágrafo 2º. Não, parágrafo 3º. 927, parágrafo 3º. Que é a modulação dos efeitos. Também ganhou muita notoriedade um caso tributário, já tem alguns anos, antes do novo código, foi uma das bases, salvo engano, no projeto de lei, nas razões de aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto do novo código, esse caso foi mencionado, salvo engano, que era um entendimento consolidado do STJ a respeito do recolhimento de tributo, por isso que eu não saco muito bem como é que é, não sei qual era
exatamente, mas acho que era alguma contribuição de lucros e dividendos, algo nesse sentido assim, que o entendimento consolidado do STJ, isso eu lembro bem, era no sentido da não incidência da contribuição. E aí, naquele segmento lá, portanto, as empresas auferiam lucros e distribuíam e não descontavam a taxação, a isenção. E era um entendimento consolidado do STJ, consolidado. Aquela jurisprudência reiterada. E aí, as empresas se sentiram confortáveis, então, para deixar de recolher a isenção. Pois bem, o fisco não se deu por satisfeito, tanto fez, conseguiu mudar a orientação. Mudou a orientação. Incide. O STJ passou a dizer, incide a contribuição, sei lá qual, não sei ao bem, não sei ao certo, sobre um certo ganho de capital. Também ser bem o mais genérico possível, que aí é tributário, direito material, não quero aumentar a chance de errar aqui. Mas o contexto era esse. Não incidia, vai passar a incidir. Só que o que o fisco falou? Eu quero 5 anos para trás de todas as empresas que eu não podia cobrar. E eu não cobrava porque você não deixava. E as empresas não recolhiam porque era o teu entendimento. Eu agora quero que o seu entendimento que mudou seja uma modificação de entendimento retroativa. Porque as decisões, de modo geral, elas são realmente retroativas, né? Mas e o que o STJ falou? Concordo. Beleza. Pode cobrar 5 anos para trás. Veja, e as empresas que já tinham distribuído o lucro e que não recolheram, não o fizeram confiando na jurisprudência do STJ. Tem estudos demonstrando que essa decisão do STJ quebrou uma infinidade de empresas. Quebrou. Porque dinheiro que já foi distribuído, que já foi repassado, já foi de outro exercício contábil, o dinheiro sumiu, já era. E de repente, uma hora por outra, a empresa se via lá com uma dívida, com uma cobrança, e uma cobrança com base numa decisão do STJ que mudou o entendimento, mas de milhões de reais. Muitas empresas fecharam, que não tinha como. Veja, o problema não está no STJ mudar de entendimento. Ninguém vai dizer isso. O STJ ele tem até o problema de mudar muito de entendimento. Ele muda muito. No foro, o STJ é jocosamente chamado de tribunal gerúndio, porque ele não entende de uma forma, ele está entendendo. Porque enquanto eu estou aqui falando, ele pode ter mudado de entendimento. Muda muito de entendimento. E tribunal Band News. Chamam de tribunal Band News. O STJ é Band News. Que em 20 minutos tudo pode mudar. Veja, isso não é saudável para uma corte suprema, para um tribunal superior. É evidente que não. E ninguém vai sustentar que com o amadurecimento jurídico, passou um tempo, tal, você pode rever suas posições, o tribunal pode rever sua posição. Especialmente quando tem modificação na sociedade, modificação na base jurídica. Agora, uma coisa é você mudar de entendimento, outra coisa é você mudar de entendimento para trás, dando uma rasteira em quem acredita em você. Então, essa questão da proteção da confiança ela é estimulada também pelo sistema de pronunciamento vinculatório. Ok? Então, a segurança jurídica ela é naturalmente um bom argumento favorável à adoção de um sistema de vinculação.